Seja bem-vindo a mais um programa Reviva. Muito bom receber você aqui no ambiente da TV Viva Promessa para continuarmos as nossas reflexões sobre aspectos importantes da igreja local. Se você é um apaixonado pela sua igreja local, se você tem preocupações com a sua igreja, se você é líder ou pastor de uma igreja, esse aqui é o seu ambiente, que a gente tem conversado, estabelecido conversas com pastores que estão vivendo isso na prática, aspectos diversos da missão da igreja, da liturgia, da pregação, da recepção e tantos outros aspectos. Se você pensa assim e se preocupa com isso, esse aqui é o seu lugar. Convide aí seus amigos, convide o conselho da sua igreja, a liderança da sua igreja. Se você é o pastor, chame o seu time aí para refletir junto sobre esses conteúdos. Quem sabe um outro conteúdo é tão relevante para seu contexto que vale a pena sentar todo mundo junto, assistir, enfim. Fica aqui sempre esse nosso convite. Agora é a hora. Compartilhe esse link para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do Reviva. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a missão na igreja local, logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal, a gente continua aqui na nossa luta, na nossa reflexão sobre aspectos da igreja local. Já recebemos as pessoas, integramos as pessoas, conversamos sobre a pregação. Foi um papo muito gostoso na semana passada, nos nossos 2 últimos programas, porque nesses programas, hoje ainda e até o próximo programa, a gente vai continuar com o pastor Silvio, que lidera e pastoreia ali a igreja em Londrina, pastor Felipe, que hoje auxilia o ministério da igreja de Santana. Filipão, vou começar por você hoje. Seja muito bem-vindo. Amém. Obrigado, Júnior. Pastor Silvio, é um prazer estar com vocês aqui, desenvolvendo essa reflexão. Fica aí o convite para os nossos irmãos acessarem também os programas anteriores, e entenderem aquilo que a gente tem conversado aqui, E é uma alegria estar aqui novamente, poder mais um tema, um tema importante que é sobre a missão da igreja. E a nossa oração é que esse conteúdo tenha alcançado os nossos irmãos, esteja, alcançando os nossos irmãos e gere edificação no povo de Deus e o avanço da missão da igreja. Amém. Silvio, mais uma vez, seja bem-vindo. Prazer, Júnior. Feliz de estar aqui com você de novo. Felipe, pessoal de casa, Deus abençoe todos vocês. Uma alegria, cara. Acho que essas reflexões é para quem gosta de igreja, Exatamente. Coisa para quem gosta de igreja, para quem pensa a igreja, quer ver a igreja desenvolver. E eu acho que isso é bom, esse tipo de reflexão, isso é divino. E Deus vai ajudar a gente a ser uma igreja cada vez melhor. Amém, amém. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso papo aqui. Hoje a gente quer falar sobre a missão da igreja. A gente tem usado muito o termo missão, missional, missionário, mas quando a gente está falando da missão da igreja, a gente está falando sobre o que a gente costuma sempre chamar de evangelismo. Mas quando eu uso o termo evangelismo, na minha cabeça, lembrando lá daquela adolescência, de 10, 15 anos atrás, o que era para nós, para mim, o evangelismo, e eu queria também saber dessa vivência de vocês, mas é assim, hoje à tarde, a gente separou aqui alguns folhetos e a gente vai sair na rua para entregar. E com isso, por favor, seja lá quem estiver com a gente aqui ouvindo, que gosta dessa estratégia, eu não estou nem fazendo nenhum juízo de valor, eu só estou dizendo que a ideia de evangelismo era a ideia de um programa, uma atividade com horário marcado, que ia quem quisesse, e aí a gente sai para fazer e volta com o sentimento de dever cumprido. Pronto, fiz minha parte no evangelismo da igreja para esse mês, ou em algumas situações para esse ano, Então, eu acho que a gente relegou o evangelismo a um canto da igreja, talvez com menor atenção do que recepção, do que música, do que pregação, do que ministério de jovens, crianças, adolescentes, enfim. É uma percepção
que vocês tiveram parecida? Como é que foi para vocês? Eu me vi na sua adolescência. Você quase só que, foi convidado. só que eu fui mais recente um pouco. Né? Tem que aguentar essas coisas aqui, irmãos, mas tudo bem, a gente leva. Eu nasci e fui criado em Araruna, lá no Paraná, uma cidade bem pequenininha do noroeste do estado. E na nossa igreja ali, teve uma época que a nossa juventude ali, a gente teve a ideia de começar a fazer uma evangelização na cidade, e era assim, sábado à tarde, entregar folheto nas casas. E a gente fez isso na cidade toda. Nós fizemos na cidade toda. Tá certo que ela não é tão grande assim, mas foram alguns sábados, sabe? Foram alguns sábados de casa em casa. Então, assim, era o estilo, né? A maneira mais comum de se praticar. Eu confesso que eu também tinha vergonha. Né? Eu tinha aquela coisa assim, puxa... vergonha de chegar nas casas, de abordar as pessoas. Eu tinha vergonha, não de Jesus, mas tinha vergonha do... Não sei explicar. O fato é que acabava, sentia assim, puxa, cumpria a missão, a gente chamava as pessoas para o culto. Eu vejo dois aspectos aí. Um positivo. Que o positivo é que, de fato, você se mobilizava na missão, de algum modo, né? Você tentava comunicar o evangelho, aproximar das pessoas. Tentava fazer algum tipo de semeadura. E isso era um grupo mobilizado nisso. Eu acho que isso tem um aspecto positivo. Eu fiz um seminário também. No seminário, a gente ia para a porta do metrô, entregar folheto, tentar pegar curso bíblico. Então, tem esse aspecto assim, que desperta uma certa ousadia de falar e tudo mais. Por outro lado, acaba resumindo-se apenas nisso, né? Uma atividade com hora marcada, né? E no restante da semana... você não pratica mais com tanto entusiasmo ou com tanta diligência, né? Então, mobiliza em algum sentido, sim, mas não se torna necessariamente um estilo de vida, né? E aí? Como é que é a sua experiência, Felipe? Assim, é parecida com a de vocês, mas com muito mais recente, né? Bem mais recente ainda. Eu estava bebendo água bem aqui. mais recente, mas assim, é uma experiência muito parecida, né? No meu contexto, onde eu cresci, né, enquanto adolescente, essas experiências também eram comuns, né? Entregar folheto na praça, fazer culto ao ar livre, né? Uhum. Eram expressões do movimento missionário que a igreja fazia naquela época, né? Em alguns lugares, hoje, obviamente, que faz. Na minha avaliação, assim, Julião, tem uma frase naquele livro, né? Acho que o filme também fala, no Alice do País das Maravilhas, né? O gato encontra a Alice lá num determinado momento da trajetória dela, que ela tá meio perdida. Aí o gato diz assim, talvez essa seja uma das frases mais famosas, né, do livro e do filme. Ele diz assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Uhum. Então, assim, entender a missão da igreja tem um pouco a ver com isso, eu acho. Eu acho que quando a gente tem clareza da missão, a gente sabe para onde a gente quer ir, não é qualquer caminho que serve, entende? Então, assim, expressões de evangelização, elas acontecem das mais diversas, né? Essa é uma expressão de evangelização. Entregar um folheto na rua. É uma expressão de evangelização. Bater na porta de alguém para entregar um folheto ou oferecer um estudo bíblico. É uma expressão de evangelização, fazer um culto ao ar livre. São expressões de evangelização. Válidas. Uhum. Válidas, importantes. Uhum. A questão é, qual é a mais eficaz? Isso. Porque é importante para mim cumprir a minha missão. Se a mais eficaz é essa, então a gente vai seguir nessa. Uhum. Então eu acho que pensar na missão da igreja e nesse ambiente da missão enquanto evangelização, é importante trazer isso para reflexão, né? Porque o que é mais importante para a gente? Manter um formato ou cumprir a missão? Para mim, o mais importante é cumprir a missão. Se é entregando folheto, se é fazendo uma outra ação, o importante para mim é cumprir a missão. Por quê? Eu sei para onde eu tenho que ir. Eu tenho clareza, eu não tenho dúvida. Então, assim, eu não me embaraço com essas questões que são, teoricamente, menores, né? Então, eu acho que essas expressões, como a gente tem dito aqui, né, em vários programas, pelo menos nos últimos 2 foram assim, né? Essas expressões, elas são válidas e elas serviram um contexto e elas fizeram parte do nosso desenvolvimento. A pergunta que a gente tem feito, será que essas expressões, elas são ainda válidas, intensas, funcionais para esse tempo e para o contexto que a gente vive?
Como a gente tem dito, né, com todo cuidado. Se para o contexto onde você está inserido ela é válida, meu irmão, aperta o acelerador, sem dó, vai lá, passa a segunda e vai, com a graça de Deus. Mas você tem que fazer essa reflexão, porque às vezes você está tentando fazer uma coisa para alcançar pessoas, só que o seu contexto, ele não conversa com essa sua ação. Logo, é uma ação inválida, infrutífera. A gente entrega o folheto, a gente visita, mas ninguém é alcançado. A gente não vê uma alma convertida, a gente não vê um batismo acontecendo. Então, eu acho que pensar na missão da igreja, e aqui pontualmente sobre a importância dessa missão, do caráter prático, né, que é a evangelização, ela precisa englobar esse aspecto. Eu tenho dito isso nos últimos programas, que para mim é uma revelação progressiva. Antigamente eu não via recepção, por exemplo, o tema do nosso primeiro programa, como algo importante. Hoje, para mim, é fundamental para cumprir a missão por vários aspectos que a gente já comentou. Eu não via a pregação como uma ferramenta tão poderosa como eu vejo hoje. Então, eu entendi progressivamente a importância disso. E do ponto de vista da missão, a evangelização também ela tem esse aspecto, pelo menos para a minha vida. Hoje eu enxergo a evangelização muito mais do ponto de vista da vida, né? Que eu acho que é o que a gente vai comentar aqui um pouco, né? Que não é só uma ação, não é só um evento que você faz de evangelização. Você cria um estilo de vida que envolve essa missão, né? E aí você vive por ela, porque você sabe para onde você está indo. Não é qualquer caminho que serve. Então, na minha experiência, foi muito parecida com a de vocês, mas eu penso que esse desenvolvimento, né, da nossa reflexão, do ministério mesmo, fez com que a gente amadurecesse e tivesse talvez hoje uma visão um pouco mais depurada do tema para compartilhar com os irmãos onde você pastoreia, também em ambientes como esse, né? E a nossa oração é que isso, de alguma forma, sirva à igreja para a gente ter uma visão mais ampla da missão. Nesse aspecto, a gente começou falando de missão, foi para o evangelismo, a gente volta a usar o termo missão, né? A mim me parece, e eu gostaria de ouvir vocês, é uma questão de uma compreensão de natureza da igreja, de identidade da igreja. E aí, Alice, mais uma vez, eu acho que serve aqui para a gente, né? Se a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Então, assim, eu acho que aqui a gente começa a tocar também alguns pontos sensíveis, mas são importantes, porque é tudo, do ponto de vista do entendimento da palavra e do grande plano de redenção que está estabelecido em Jesus, tudo gira em torno da missão. Você começa Gênesis num jardim, Adão e Eva, e você termina Apocalipse numa cidade que tem uma árvore dentro da cidade e que todas as nações têm acesso a essa árvore por causa do Cordeiro, né? De Gênesis a Apocalipse, a história que está sendo contada é como é que a humanidade retorna para a condição de ter acesso à presença de Deus e à vida de Deus. E como Deus se colocou em missão para isso. Então, de alguma forma, a Bíblia ele é um livro, na sua extensão de 66 livros, né, que conta como Deus resolveu o problema do afastamento da humanidade e aonde nós estamos quando Deus resolve esse problema no fim de todas as coisas. E eu falo também com muito respeito, que a igreja perdeu esse sentimento de natureza, de natureza que dá propósito para ela viver. A mim me parece que, por vezes, a gente olha o evangelismo como um aspecto pontual pelo mesmo erro de Israel. A gente se entende povo escolhido, mas não se entende bênção para todas as nações, né? Se a gente, para não ir até Gênesis, então a gente vai até Abraão. Vou te fazer uma grande nação, um grande povo. E você vai ter vou te dar terra. E quem te abençoar, você vai ser abençoado. Vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E aí, só que vem ali, e você será bênção, o teu descendente será bênção para todas as famílias da terra. Nós, como igreja, por vezes, gostamos de saber que somos povo de Deus, mas não aceitamos a responsabilidade de sermos bênção para todas as pessoas. E eu acho que
é aí que vira a chave de evangelismo não ser uma ação de um programa somente da igreja. A igreja precisa fazer os seus programas de evangelismo, mas as suas estratégias de evangelismo. Mas todo cristão, ele tem um chamado claro para, ao se aproximar de Cristo, ser bênção para todas as nações. E, nesse sentido, a missão se torna estilo de vida e essência da igreja. O flerte para a gente voltar a um estilo, para usar um termo do pastor Zé de Oliveira, de missão centrípeta, né? Explica bem esse negócio aí, senão daqui a pouco... Trazendo de atrair para o centro, né? Certo. Não centrífuga. Eu digo ele no seminário, vez ou outra a gente ouve ele falando isso aí, né? Sim. Centrífuga, você sai para a missão, né? Centrípeta no sentido atrativo, de trazer para o centro. Então, Israel focou nisso, né? O foco era de ser luz, mas apenas no sentido atrativo, né? De esperar que venham. De esperar que venham. E o flerte, nesse sentido, para a igreja hoje é grande, né? Porque eu acho que nós promessistas, a gente é uma comunidade que gosta de congregar. Às vezes, eu já ouvi pessoas dizendo assim, tem que mandar um missionário para cá, pastor. Né? E aí, eu falei, irmão, você é um missionário. Né? E às vezes a pessoa não se enxerga como missionário lá. Às vezes as pessoas querem muito um lugar, um salão para congregar e de repente não se percebe com mais clareza em missão no mundo, né? Então, essa perspectiva de... a missão é o aspecto mais amplo. O evangelismo é um aspecto dentro do cumprimento da missão, né? Sim. É uma maneira de abordar as pessoas de cumprir a missão, levando elas ao evangelho. Eu posso fazer isso entregando um folheto, mas existem outras formas e a gente está procurando formas mais orgânicas, né? Mais, como você mencionou, no estilo de vida, mais naturais, né? Que não seja um rito, um programa que tem que ser agendado para acontecer, né? Eu penso que a gente precisa, como igreja, você está acompanhando a gente aqui, qual que é esse olhar para a missão? A igreja, ela tem as suas atividades, mas tudo gira em torno da missão. Pessoas precisam ser alcançadas, seja quando a gente vai até elas, eu costumo chamar isso do impacto urbano, né? Da intencionalidade de ir até as pessoas nos seus contextos, seja, então de repente a tua igreja está num ponto em que próximo a essa comunidade você tem um sério problema de evasão escolar. Eu acho que a igreja ela pode agir como bênção para todas as famílias da terra, indo em missão para ajudar essas crianças. E nesse aspecto, eu sei que tem muita gente que pensa assim do ponto de vista muito pragmático, né? Eu já ouvi isso em algumas reuniões de conselho. Mas vai ajudar essas crianças, mas ninguém vai vir para a igreja, né? Então, assim, primeiro eu acho que quando temos uma consciência missionária, uma coisa não tem relação direta com a outra. Por outro lado, na medida em que eu sinalizo o reino de Deus numa situação, pessoas estão vendo aquilo, e aquelas que o Espírito Santo quiser tocar, elas podem se sensibilizar para conhecer a mensagem dessa igreja por meio dessa ação de impacto intencional lá fora. Por outro lado, também é atrativo, achar maneiras de chamar. Qual que é o meu problema com esse negócio, Felipe? Do chamar, depois que a gente vai ganhando essa consciência, para usar a sua expressão da revelação progressiva, né, no nosso próprio ministério, é que eu acho que as pessoas, principalmente nos contextos mais urbanos, eu nunca converso com a pessoa, eu não me relaciono com a pessoa, eu nunca dei ouvidos a ela para as questões dela. Ela um dia me chamou para ir no aniversário do filho dela e eu não fui. Eu não abro nenhuma porta de contato e convívio com a pessoa. Mas o pastor Silvio virou lá na igreja e falou: temos aqui, pegue 5 convites para distribuir para tal culto, para trazer para os irmãos. Aí eu, com vergonha, vou lá e entrego esse convite para essa pessoa, que eu só fechei a porta. Deus pode fazer qualquer coisa? Pode. Mas numa condição normal,
a resposta dessa pessoa já está dada antes de eu entregar o convite. É não. Porque não existe... eu só fiz aquilo por causa de um programa que o pastor me pediu para eu fazer. Isso não faz parte da minha vida. Eu não olho o meu vizinho, meu colega de trabalho, como intencionalmente uma pessoa amada por Deus, que precisa da graça de Deus, e que eu sou o instrumento de Deus, que estou próximo dela, que possa anunciar o evangelho para ela. Sim, sim. Sim, o assunto, né, Júnior? O assunto missão da igreja, como bem disse o Silvio, é um assunto amplo, né? Eu vou pedir permissão para você para ficar dentro de um aspecto que seria talvez esse aspecto mais evangelístico, né? Mais missionário da igreja. Conquanto tenha outros, é importante que fique claro isso, né? A missão da igreja ela é ampla, ela tem áreas, né? Mas assim, eu acho, Júnior, que quando a gente fala de revitalização, a gente traz esse tema para a mesa, né? A missão da igreja. Eu acho que é importante a gente também abrir um pouco o coração, sabe? Usar aqui a expressão da mesa, sabe? Deixar um pouquinho desse coração na mesa. Os irmãos estão acompanhando a gente agora aqui no Reviva. E assim, pra gente, enquanto pastores, a gente conversa aqui nos bastidores. Mas o que a gente sente, para ser bem sincero com vocês, meus irmãos e irmãs que estão assistindo a gente agora, o que a gente sente é que parece que a igreja se desconectou da missão. Para usar uma palavra mais clara. Vocês são mais polidos, né? Mas assim, para ser bem sincero, assim, a impressão que dá é que os irmãos se desconectaram da missão. E tocar num assunto como esse é falar um pouquinho acerca de você que está ouvindo a gente. Então, assim, a gente corre o risco do cancelamento, mas a gente cumpre a missão, da fidelidade, assim. Porque às vezes a gente tem a impressão que uma boa parte dos cristãos, das pessoas que fazem parte da comunidade, elas querem ser servidas. Elas querem avaliar o culto, elas querem avaliar o pregador, elas querem avaliar o pastor, elas querem avaliar o grupo de louvor. Elas são um gerente do céu, entende? Então, assim, ela tem uma observação para tudo que tem na igreja. Só que a impressão que a gente tem é que essa mesma pessoa, que é extremamente crítica, ela não tem envolvimento, engajamento com a missão como ela deveria ter por ser uma pessoa tão crítica. Então, às vezes a gente tem essa impressão de que as pessoas, elas trocam uma vida de engajamento na missão por uma questão pragmática, pontual. Então, o que é para essas pessoas uma igreja evangelizadora? É uma igreja que faz uma ação evangelística. Só que hoje a gente tá esbarrando em um problema, que é o que você falou. Às vezes eu vou evangelizar, pego lá o cartãozinho, 5 convites, eu vou convidar quem? Eu não tenho amigos, e os amigos que eu não tenho um bom testemunho, os caras nem sabem que eu sou cristão. Eu desafio, assim, você que está acompanhando a gente, a fazer uma autoavaliação. E eu queria fazer isso com muito respeito. Pense aí nos seus 5 melhores amigos que não são cristãos. Você já falou do evangelho para eles? Você já demonstrou o evangelho para eles? Você já disse como isso foi transformador para a sua vida? É disso que a gente está falando. Amém. Então, quando a gente fala de revitalizar a missão, no sentido de olhar para a missão da igreja, não é só instalar mais um programa. É fazer com que a igreja, a comunidade, os discípulos, da criança ao mais idoso da igreja, entenda que a razão de existir da igreja é alcançar pessoas para Cristo. A criança do Dijap, ela tem que crescer entendendo que esse é o propósito de existir dela. Os jovens têm que entender isso. Os adultos, os casais precisam entender isso em algum momento da sua caminhada, do seu ministério. O problema é que as pessoas não estão abertas a isso. Porque a missão requer um engajamento, requer abrir mão, sair da zona de conforto, né? Eu vou ter que deixar o sábado à tarde, eu vou ter que deixar uma coisa ou outra. Mas também não, é porque às vezes é só uma falta de compreensão. Eu não preciso deixar nada, né, Júnior? Às vezes eu não preciso deixar pizza com a família. Eu posso ir para pizza com a família, mas eu vou consciente que eu sou um missionário lá. Eu preciso expressar a graça de Deus. Na oportunidade que eu tiver, eu preciso falar de Jesus. Então é essa consciência que eu acho que ela precisa ser resgatada nas nossas igrejas, essa consciência missionária. A gente precisa entender, a partir do pastor, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, porque às vezes a gente também quer agradar muito as pessoas e esquece de fazer o que precisa ser feito. Mas principalmente para a comunidade dos discípulos de Jesus, ela tem um papel importante. Então eu acho que o grande desafio para a gente, enquanto falamos de missão, dentre os aspectos da missão, é olhar para esse engajamento. Eu acho que está na hora da gente falar disso com seriedade.
A gente só está tocando nesse ponto porque a gente tem a impressão de que muitos irmãos e irmãs das nossas igrejas locais são espectadores de culto e de celebrações de igreja. Eles não têm engajamento nenhum com a missão. E o avivamento que a gente busca, ora e pede para que Deus realize na nossa igreja, passa por isso. Amém. É inevitável, assim. Tem hora que Deus vai mexer em algumas coisas, Silvio, que elas não estão dentro da nossa lista de conversa. É assunto que não dá para falar, mas Deus vai falar porque Ele tem que falar. Porque se Ele não falar, a gente não se desenvolve, a gente não melhora, a gente não cresce. E eu acho que poucas coisas fazem tão bem a fé de um crente quanto ser testemunha do evangelho, cara. Você cuidar de alguém, você tá falando de Cristo para alguém, você tá acompanhando alguém, tentando, sim, comunicar a graça de Deus para a vida dele. Desculpa, pode continuar. Porque a gente percebe isso claramente quando você tá engajado na missão. De repente você tá ali com um amigo do trabalho, você tem que falar de Cristo para ele, de repente você começa a estudar a Escritura com ele, você tem da casa dele orar, assim por diante. Cara, você para de ser chatinho, Sim. para de mimimi, você não perde tempo com essas coisas. É verdade, você tem razão. Nesse sentido da gente conectar com aquilo para qual Deus nos chamou. Né? A gente não fica muito preocupado em... porque normalmente as pessoas... Esse aqui é um cargo, né? A gente pensa assim que você... eu já ouvi muitas vezes isso. Fulano tá tão desanimadinho, vamos dar um cargo para ele ali, vamos botar ele para ser o diretor da escola bíblica, vamos colocar ele para cantar aqui, na perspectiva de motivar o cara. E talvez poucas coisas, eu acho que nada disso que eu falei motiva tanto quanto você falar de Cristo. Mas qual para continuar, né, nessa seriedade, que eu acho importante esse aspecto que o Felipe traz, que você trouxe agora também, Silvio, para trazer uma pesquisa também, né? Pesquisas têm dito desses estudos das igrejas em geral, né? E dos membros de igreja, né? Depois de 2 a 3 anos de convertido, mesmo que você venha de um contexto de distanciamento, de não ser da família, das igrejas ou coisa e tal, mas existe talvez não é nem algo pensado estrategicamente, mas existe uma formatação da igreja que a partir do 2º para o 3º ano de convertido, a tendência é que essa pessoa não tenha mais nenhum relacionamento com alguém que não seja do ciclo interno da igreja. Isso, e aí agora eu saio da pesquisa e coloco a minha percepção. Isso talvez foi sendo criado com uma boa intenção, que é a intenção da santidade. E que é uma excelente intenção. Você precisa se relacionar com os irmãos da igreja. O jovem precisa andar com os jovens da igreja. Você agora é um crente em Cristo Jesus. Agora a sua conversa mudou, o seu jeito mudou. Você precisa andar com a igreja. E tudo isso está certo. Só que nessa preocupação, se esqueceu que essa igreja que anda junto, ela precisa ser luz do mundo e sal da terra. Júnior, você falou assim, isso foi criado com uma tentativa de santidade. Minha percepção. Eu concordo. Eu acho que tem uma outra coisa, também numa tentativa de entreter esse crente, de manter ele no rebanho. Então a gente cria uma agenda de entretenimento, mas não de missão. De atividades, de eventos para a igreja. Então ele fica animado, ele gosta dali, e aí ele vai se fechando mesmo naquele ambiente eclesiástico, mas ele não desenvolve a perspectiva da missão. Eu acho que a gente pecou nisso também. E aí a gente não é nem centrípeto. Não é fechatrípeto. Não, a gente não é atrativo, não é atracional. A gente fala isso com muito respeito. A gente tem a impressão que muitas igrejas se fecharam em torno de si mesmas e das suas atividades e fechou os olhos para fazer missão. Então a gente não incentiva a gente ter esse contato com as pessoas. E esse contato com as pessoas, de novo, não é óbvio que não. As pessoas precisam sim ser alertadas e exortadas para que elas não se deixem dominar pela mundanização.
mas elas precisam estar expostas às pessoas do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quem nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. E nós somos chamados a ir diante do mundo, então, ir nas universidades, ir nos nossos ambientes de trabalho, ir nas praças, e quando a gente sai com os nossos amigos de faculdade, e ali a gente ser testemunho do evangelho para essas pessoas. Para quando aí sim? Cara, vamos na minha igreja, mas aí faz sentido. Sim. Porque pode ser que ela não aceite também, mas faz sentido porque assim, ele dialoga, a gente conversa, a gente não foge, não se esconde atrás das nossas atividades. A gente está disposto e entendendo o nosso papel como igreja. Legal. Fazer missão. Legal. Para acrescentar, Julião, eu diria o seguinte, eu diria assim, que a gente precisa sempre frisar isso, né, Silvio? Falar para as pessoas, principalmente para os irmãos que acompanham os programas aqui da TV Viva Promessa. O culto, o encontro para a gente é um momento importante. Ponto. Todos aqui valorizam o encontro. Culto é divino, é algo importante, onde a comunidade se encontra. Santidade é inegociável. Não é essa questão, né, Júnior? Isso aqui não está em questão. Santidade é algo inegociável. Agora, celebração com a comunidade e uma vida de santidade não nos isenta de nos envolvermos na missão de Deus no mundo. Isso. Entende? Então, assim, quando o O Júnior... problema é que a gente resume a missão a isso. Resume a missão a isso. E aí, quando o Júnior falava, eu me lembro de Jesus, né? Ele conta aquela parábola famosa de Lucas 15, que é a palavra do filho perdido, né? Mas pouca gente entende o contexto ali, né? Vê o capítulo antes, o capítulo anterior. Na verdade, Jesus está com quem ali? Ele está recebendo crítica dos fariseus porque ele está com uma galera que é meio perdida. Comendo e bebendo com pecadores. Comendo e bebendo com pecadores. Ele era chamado de comilão de beberrão. Cara, assim, é tão claro como a água que a gente bebe, assim. Jesus, ele é santo? Totalmente. Totalmente santo. Totalmente santo. Ele entende a importância da conexão com o Pai por meio da oração, da celebração, completamente. Mas ele está lá no meio de quem é pecador, no meio de quem precisa ouvir a mensagem que ele tem para apresentar. Jesus não usa a santidade dele para se afastar das pessoas, Exatamente. mas para se aproximar delas. Exatamente. Então, eu penso que esses aspectos precisam ser ressaltados. E a gente, enquanto igreja, precisa ser confrontada por essas verdades. Porque Marcos 16:15 diz o que lá? Chamem as pessoas para a igreja, por todo mundo. Não! O texto diz, ide. É um movimento contrário. A gente está acostumado, e obviamente, eu volto a dizer, não é que a gente está dizendo que não é para as pessoas vir. Lógico que Só não. que existe um movimento claro na Bíblia mostrando que a gente precisa ir. E é onde? Talvez o melhor verbo lá, né? O pessoal sempre fala da teologia, né? Indo, né? Isso. Enquanto você vai, você prega, você anuncia. Então, esse movimento, ele não pode ser esquecido. Então, a gente precisa trazer à memória esse tipo de reflexão, sabe? A gente precisa valorizar todos esses ambientes de comunhão e de celebração a Deus, precisa. Mas a gente não pode negligenciar a ação missionária da igreja. E a impressão que a gente tem é que a igreja tem negligenciado isso, sabe? E aí eu vou usar uma expressão que o Silvio usou, é muito cristão, repleto de mimimi, sabe? É crítica para tudo quanto é coisa, critica tudo, critica a camisa do pastor. Eu me lembro, numa época, eu sofria crítica porque eu bebia água no púlpito, na hora de pregar. Então as pessoas começam a visualizar coisas simples. Se for uma fraqueza minha, me tolerem, não tem problema. Às vezes a minha roupa não tá igual àquela que você sonhou. A gravata não é a melhor do mundo. Entende? Mas assim, foque naquilo que é essencial, naquilo que de fato tem a ver com a missão. Deixa de mimimi e olha para a missão. Então eu penso que esse movimento, pastor Júnior e pastor Silvio, ele é necessário. Eu acho que a igreja precisa se despertar, sim. Precisa despertar nesse aspecto de ter, assim, essa percepção de que a gente precisa sair. E na vida, né, Junão, como você sempre costuma dizer, na vida, no churrasco, na pizza, no passeio com a família, no passeio com os amigos, a gente não pode esquecer que a gente está em missão no mundo, porque é lá, nesses ambientes, que a gente se conecta com as pessoas e traz ela para a comunidade de salvos, de discípulos. No dia que eu entendi, assim, um pastor falou para mim que Deus, ele está agindo no mundo. Resta saber se a gente está disposto a ser parceiro de Deus na ação, né?
Eu vi a mesma coisa. Não sei se foi do mesmo pregador, mas eu achei isso fantástico. Então é assim. É isso aí. Ele colocou, o que eu vi, colocou-se no sentido de uma oração, né? Para Deus, me torna participante daquilo que o Senhor vai fazer. Porque Deus vai fazer. Deus vai salvar pessoas. E eu quero participar disso. Eu acho que é Filipe que chama Natanael. É Filipe que chama Natanael. E ele, vamos lá, conhecer Jesus. Quando ele chega, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? E Filipe fala assim, vai lá e vê. Vem comigo e vê. E Jesus fala assim, Natanael, eu já estava te vendo debaixo da árvore antes de Filipe te chamar. Glória a Deus. Então, assim, Deus já tinha interesse no Natanael. Mas quem foi Filipe. Deus já... Se Filipe não fizesse nada, Jesus salvaria Natanael. Só que agora vamos lá, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? A gente pode participar disso. A promessa pode ser abençoada pelo que Deus está fazendo, na medida em que a gente decidir fazer parte do que Deus está fazendo nos nossos condomínios, nas nossas empresas, nos nossos bairros. Quando a gente entender que Deus vai agir no mundo e Ele está agindo e está salvando pessoas dos mais diversos tipos. Resta saber se a gente está disposto a participar dessa missão e colher esses frutos e participar junto disso. É fácil? Não é fácil. Precisa de engajamento? Precisa. Precisa sair do ponto ou da crítica ou do modo manutenção, olhando somente para dentro? Precisa. Mas a gente precisa dar passos. E eu não sei, talvez a gente pensa que para fazer isso, você tem que ser uma pessoa assim muito... que conheça muito a Bíblia, que tenha um curso completo de teologia ou coisa do tipo, né? A gente fez uma pesquisa recentemente lá em Londrina, estávamos fazendo uma revitalização dos pequenos grupos e a gente identificou uma dificuldade pontual aí na evangelização, em tornar o evangelho conhecido para as pessoas. E uma das coisas que as pessoas têm dificuldade é não saber o que falar. Porque às vezes a gente pensa que a evangelização é só ter algo a falar. E é uma vida que você vive, né? São experiências. Então, é uma coisa mais ampla do que simplesmente falar. E tem outra coisa. Normalmente, a maioria das pessoas que são da igreja hoje, eles conheceram o evangelho não através da pregação de grandes pregadores. Sim. Você falou isso uma vez numa palestra, eu me lembro disso. Eu acho que foi mesmo. Eu apresentei o Billy Graham, talvez. Assim, Billy Graham ganhou multidões para Cristo, né? Mas a maioria de nós é o avô, é o tio, é um amigo da escola, é um colega de trabalho que apresentou a Cristo, né? Que nos conduziu ao Senhor. É de modo simples, né? Que as coisas vão acontecendo. E às vezes a gente pensa que tem que ter uma estrutura gigantesca. E a nossa oração, Junião, é que essa reflexão ela se torne em ações práticas, né? Sim. Pequenas ações práticas. Então, você que está assistindo a gente, assim, talvez você se pergunte, eu acho que isso faz sentido para mim. Como que eu posso me envolver nisso? Sabe? Como que eu posso fazer isso? Eu acho que é um movimento simples, né? Talvez uma postura menos crítica e mais acolhedora, mais sensível ao que Deus está fazendo, né? Talvez um coração mais disposto a compartilhar daquilo que você tem vivido com Deus, né? Essa disposição de falar. Eu me lembro que a gente teve o privilégio, né, de alcançar alguém na nossa igreja em Santana, discipulamos essa pessoa, batizamos essa pessoa, ela se tornou um membro da igreja, que estava naquela fase ali de 1 ano, 2 anos, né? Caminhando com a gente ali, ávida ali pelo evangelho. Eu me lembro que uma vez ela testemunhou, ela trabalhava de Uber, e ela disse para mim assim, pastorzão, cara, essa semana eu não resisti, cara. Eu não resisti. Sabe que tem que ser ético, né? No Uber e tal, a gente não pode falar de religião. Mas, cara, eu não resisti. Um jovem sentou do meu lado, desesperado, chorando. E aí, pastorzão, eu disse o que Deus estava fazendo na minha vida. Aleluia. Cara, aleluia. É isso, entendeu? É isso. Ele tava ali no Uber ali. Obviamente que ele tem a postura ética mas é uma oportunidade, cara. Surgiu a oportunidade, não perca a oportunidade. Então, assim, talvez Deus esteja te dando uma oportunidade na festa que você vai com seus familiares, né? Diga para Deus antes de entrar na festa. Olha, uma dica prática. Diga para Deus assim, Deus, eu tô aqui, ó. Se eu quiser me usar, me usa. Eu tô pronto. Grava um texto bíblico, né? Você ficar tímido, grava sabe? Pensa em algo que Deus fez na sua vida. E quando você tiver a oportunidade, se Deus te der, e Ele normalmente dá,
sabe, seja luz, né? Que nem disse o Júnior, seja sal. Acho que é legal você Não é? ficar atento às oportunidades que Ficar Deus vai atento às dar, oportunidades. cara. Então, assim, a gente às vezes vai voltar da escola, né? Tá no metrô, tá no trem. Cara, você tá no trabalho, você tá com seus amigos. Antes de entrar em qualquer ambiente, diga para Deus, eu tô aqui, ó. Se eu precisar, pode contar que aqui é seu discípulo. Pode contar, a gente tá junto. Amém. É isso, gente. Eu acho que... E a igreja local, do ponto de vista da igreja, né? Se você é um líder, um pastor, como é que a igreja local pode oferecer ferramentas para isso? Ajudar a incentivar? Porque isso, eu acho que o que salta aos olhos nesse papo aqui é que a ideia é muito mais orgânica, estilo de vida e decisão pessoal do que um programa da igreja. Sim. Porque no que se torna um programa, é como se eu cumprisse aquilo ali naquele tempo e eu fiz a minha parte. Fiz o que eu pude, pastor. Não, o cristão ele tem esse desafio como comunidade em missão, de discípulos em missão, de espalhar o evangelho, de ser, por meio do seu estilo de vida, das suas palavras, daquilo que Deus tem feito, levar o evangelho. Mas a igreja pode ajudar. Existem ferramentas possíveis, o impacto urbano no bairro em alguma necessidade que está acontecendo ali, uma ação específica, que pode ter um folheto ou qualquer outra estratégia. A gente tem alguém na igreja muito bom na área de contabilidade e imposto de renda. A gente está gravando perto, talvez esse programa saia ainda no período de imposto de renda. Por que o pastor não chama o bairro e avisa que fulano de tal, que entende de imposto de renda, vai estar ali para trazer alguns esclarecimentos, quem quiser ir. Nesse momento a pessoa vai estar falando de imposto de renda, mas é ali uma oportunidade dela se aproximar da igreja de um amigo que não sabe como falar de Jesus. Mas, cara, lá na minha igreja vão falar sobre imposto de renda hoje. E você vai aproximando a pessoa, e você vai abrindo portas, sair junto. Essa estratégia tem sido muito utilizada, né? A coisa assim, eu tenho um amigo e eu vou sair com ele. E eu vou levar um outro amigo meu, e esse outro amigo é da igreja. Então, vocês estão em dois ali, e ele já conhece alguém da igreja, e você aproxima essa pessoa de alguém que é do teu convívio, que gerou uma amizade. Enfim, a igreja pode sim, você usou o termo que Deus é criativo e nós também temos essa criatividade. Né? A igreja precisa pensar em estratégias para ajudar a fomentar, a ativar o que eu chamo de missão e ativar essa missionalidade das pessoas. É difícil? Mas a gente precisa, como pastor e líderes, lutarmos e termos criatividade para pensar estratégias novas, renovadas, não só o folheto, não só a ida para a praça, mas estratégias diversas, que as pessoas possam ter contato tanto com o evangelho como com pessoas que são expressão do reino de Deus na sociedade. É isso? É isso. Eu acho que esse lance das dicas práticas, né? Eu acho que são importantes. Para fechar minha participação no tema, Júnior, eu lembro de um pastor amigo meu que ele disse o seguinte, né? Que ele mudou o cumprimento final da igreja, né? Porque normalmente a gente despede com uma benção apostólica, né? Então ele acrescentou, melhor dizendo, ele terminava com a benção apostólica, então ele dava a benção apostólica ali, a benção sacerdotal e tal. E aí, na sequência, ele citava o texto de Marcos 16:15. Então, a última frase que a igreja ouvia não era que a graça do Senhor Jesus, a última frase era: agora ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ideia de que agora vocês estão indo, né? Então, quando vocês forem, preguem o evangelho. Eu acho que isso tem a ver, né? São pequenas ações, né? Pequenas intencionalidades que vão mudando. Eu me lembro de um outro amigo que ele colocou um espelho na entrada da igreja e escreveu em cima: esse é o melhor missionário, o maior missionário dessa igreja. Que legal. Então, quando a pessoa entrava, ela olhava no espelho e em cima estava escrito, ó, esse é o melhor missionário da igreja. Então, assim, são ações, pequenas ações, que fazem com que a igreja amplie, né, essa consciência da missão, né, que a missão é mais do que um programa, mais do que um evento, é um modo de viver, né, Júnior? Modo missões, né? Eu estou em missão toda hora. No futebol eu estou em missão, no churrasco eu estou em missão, na igreja eu estou em missão, em todo lugar eu estou em missão, porque a missão faz parte de mim. Eu sou isso, né? Faz parte do meu DNA. Então eu acho que é isso, que Deus nos ajude enquanto igreja a colocar algumas dessas verdades em prática e com isso aproximar a volta do nosso Senhor, porque essa é a nossa grande expectativa. Amém. Aleluia. É isso.
E você fez eu lembrar aqui rapidinho também, quando eu falo sobre esse tema missão em palestras, eu uso esse exemplo que para mim também foi uma virada de chave no meu ministério, a percepção disso, desses pequenos detalhes. Eu fui numa igreja que era muito grande, as poltronas eram todas beges e meio solto, sem uma lógica na minha cabeça de mente racional, algumas poltronas vermelhas. E eu não encontrei a lógica daquilo. Na verdade, aquilo me incomodou o culto todo. Porque às vezes eu olhava para trás assim, e eu não era assim, ou diagonal, ou nas extremidades. Uhum. Eram poltronas vermelhas soltas e poucas. E aquilo me incomodou ao longo do culto. E no final, a pessoa que me levou nesse culto, um parente que congregava nessa igreja, me levou para conhecer o pastor. Já era pastor também. E eu depois de bater um papo com a pessoa, eu perguntei, me explica uma coisa, está me incomodando demais essas cadeiras vermelhas na sua igreja aqui. Por que essas cadeiras vermelhas? E aí ele falou assim, para que todo membro aqui da nossa igreja se lembre que a cada 99 cadeiras, uma é vermelha, porque tem sempre uma ovelha perdida lá fora precisando de salvação. Então, no discipulado daquela igreja, de alguma forma, cada vez que a pessoa entra, ele vê uma cadeira vermelha e ele se lembra que tem alguém lá fora precisando de salvação. Legal, muito bom. Muito bom. Criatividade, né? Então... Quando a gente se mudou para Maringá, para pastorear, foi em 2010. E a gente mudou numa casa, tinha uns vizinhos, a vizinha estava grávida. E a gente era mais... se encontrava chegando ou saindo, bom dia, boa tarde, boa noite. E ela ganhou um bebê. E quando ela ganhou o bebê, eu e a Fran falou, vamos visitar eles agora. Ela preparou, acho que um pratinho, um presente para a criança de uma Bíblia. E levamos para o casal. A gente nunca tinha trocado muitas palavras, não, além dos cumprimentos. Ah, muito obrigado, tal. Ah, uma Bíblia. Nossa, vocês dão estudo bíblico? Meu Deus, olha só. Ela perguntou. Caiu no colo, né? Então, a gente pode fazer coisas, pequenas iniciativas. De repente, você apresentei uma Bíblia para um amigo, não, uma mensagem, um telefonema, uma visita que você faz, um pratinho, né? Sim. Pensando, de repente, acabou de mudar um vizinho aqui no prédio e tal. É isso. Prepara um pratinho. Ô, vizinho, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente mora aqui do lado, a gente quer dar as boas-vindas para vocês. Tá precisando de qualquer coisa, estamos aqui. É uma ponte que você cria, né? Faz a diferença. O promessista, pessoal da TV Viva Promessa, o promessista, a gente precisa ser mais missionário. Amém. A gente precisa se voltar para a missão, para a gente ver aquilo que Deus está fazendo no mundo através de nós. E a gente tem que fazer. Lá em Isso Araruna, aí. eu falei, eu tinha vergonha, mas ia, entendeu? Vai com vergonha mesmo. Então vai, cara. Mas é isso aí. Na hora que a gente faz, o que acontece? Você dá um estudo bíblico. Como é que a gente caminha na questão do discipulado dentro da igreja local? A gente volta na semana que vem para fechar essa série Por que Revitalizar, para falar então agora sobre uma clareza no discipulado. Nós precisamos atrair as pessoas para conhecer o Evangelho de Jesus. Muitas vezes essas pessoas terão contato com as nossas igrejas e aqueles 8 minutos para decidir se ela vai voltar, aí você tem que voltar num programa aí para trás para entender esses 8 minutos. E aí ela ouve a pregação do Evangelho, uma pregação clara, contextualizada, fiel à palavra de Deus. Só que essa pessoa em algum momento vai dizer assim, eu preciso entender mais o que a Bíblia diz, eu preciso saber exatamente por que a gente está aqui, porque nós que crescemos em igreja, promessistas nato, ou que cresceu no mundo evangélico, eu acho que, ou sabendo muito bem ou não sabendo, mas a gente acha que sabe o que é ser igreja, né? Mas essas pessoas que chegam, elas precisam de um trilho, de um caminho de discipulado, mas essa é uma conversa para semana que vem. Obrigado, meus amigos. Amém. E semana que vem a gente está de volta para encerrar a série Por que Revitalizar. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto.